O som que define o amanhecer em Roma, neste exato ano de 125 depois de Cristo, não é o silêncio, mas um eco profundo, rítmico e metálico que reverbera pelas 7 colinas muito antes de a luz do sol reivindicar o horizonte. Antes mesmo que o primeiro raio de luz toque o topo do templo de Júpiter, Optimus Maximus, no Capitólio, a cidade já ruge como uma fera, despertando de um sono inquieto. É um som de rodas de madeira pesadas, reforçadas com aros de ferro, batendo impiedosamente contra o basalto irregular das ruas pavimentadas. Sob o decreto de Júlio César, que ainda dita o ritmo da capital, 1 século e meio depois, as carroças de carga são terminantemente proibidas de circular durante o dia para não asfixiar as vias já saturadas de pedestres. Por isso, a madrugada pertence aos mercadores e logísticos. Milhares de veículos carregados de mármore de Luna, sacos de grãos dourados do Egito e ânforas de vinhos finos apressam-se para deixar as muralhas antes que a vida civil reclame o seu espaço. Ouve-se o bater cadenciado das sandálias de couro, as caligae, contra as pedras polidas da Via Ápia e o murmúrio crescente de uma massa humana, de 1 milhão de almas que começa a despertar em um espaço de densidade quase impossível para qualquer mente da antiguidade. Esqueça a imagem estática, fria e monocromática do mármore branco que os museus modernos nos legaram. A Roma de 125 depois de Cristo, sob o olhar atento e cosmopolita do imperador Adriano, é uma explosão de saturação, textura e contraste violento. É o cheiro do pão de cevada e trigo recém-assado saindo das fornalhas das padarias da Subura, misturado ao odor pesado e úmido das águas do rio Tibre e ao perfume caro de incenso e mirra que escapa das frestas dos templos recém-erguidos. É a visão de um horizonte onde a geometria perfeita e majestosa dos monumentos imperiais, decorados com afrescos em tons vibrantes de vermelho pompeiano e ocre profundo, colide frontalmente com o caos orgânico e barulhento dos bairros populares. Ali, as insulae, prédios de apartamentos que desafiam as leis da física e da segurança, amontoam-se uns sobre os outros, com varandas de madeira pendendo sobre becos onde o sol nunca toca o chão. Esta não é apenas uma lição de história, é uma imersão no coração batente da primeira megacidade da humanidade, capturada no momento exato de sua maior glória arquitetônica, administrativa e territorial. Para compreender a magnitude desta metrópole no ano de 125 depois de Cristo, precisamos olhar para ela não como um conjunto de ruínas, mas como um organismo biológico e logístico de proporções titânicas. Roma não é apenas uma coleção de edifícios, é uma máquina colossal de processar desejos, ambições e necessidades em escala global. Imagine a pressão de alimentar, hidratar e manter a ordem em uma população de 1 milhão de habitantes sem o auxílio de motores ou eletricidade. A cultura romana é forjada na gravitas, um senso de dever e seriedade, mas também em uma necessidade brutal de sobrevivência urbana. Há uma hierarquia invisível que dita cada passo dado nas calçadas de Travertino. O senador que se desloca em sua liteira carregada por 8 escravos, o liberto que busca ascensão através do comércio e o camponês que veio de províncias distantes para ver as maravilhas da capital. Acima de todas as divisões de classe, paira o orgulho de habitar a Caput Mundi, a capital do mundo, o ponto geográfico onde todas as estradas terminam. Quando o sol finalmente vence a neblina matinal que paira sobre as águas do Tibre, a cidade revela sua face comercial e política. O romano médio deste século II não conhece o conceito de uma manhã lenta. O ritmo de Roma é o ritmo da urgência constante.
Nas insulae, prédios que chegam a ter 6 ou 7 andares, a vida transborda pelas janelas sem vidro. Milhares de pessoas descem escadarias de madeira precárias em direção ao nível da rua, fugindo do calor abafado e do ar estagnado dos quartos minúsculos. O café da manhã, o ientaculum, é funcional e rápido, consumido muitas vezes em pé em uma das milhares de tabernas de esquina. Um pedaço de pão duro esfregado com alho e sal, talvez um punhado de azeitonas ou um pedaço de queijo de ovelha, e o cidadão se lança imediatamente no fluxo da multidão. Nestas primeiras horas, ocorre o ritual que funciona como a verdadeira cola social de Roma, a salutatio. É o momento em que a rede de influência da cidade se manifesta fisicamente. Clientes de classes sociais mais baixas, vestindo suas togas de lã desgastadas, fazem fila diante das portas das suntuosas vilas da aristocracia para prestar respeito aos seus patronos. Em troca de lealdade política e pequenos serviços, recebem a espórtula, uma pequena cesta de comida ou uma quantia em moedas que garantem o sustento básico do dia. Enquanto isso, no Fórum Romano e no Fórum de Trajano, o ar se enche com o som de oradores inflamados e advogados. O mármore brilha intensamente sob a luz do Mediterrâneo, e cada estátua de bronze dourado funciona como uma peça de propaganda visual onipresente, lembrando ao indivíduo que ele faz parte de um império que se estende das brumas da Britânia às areias da Mesopotâmia. Ao meio-dia, o ritmo de trabalho formal geralmente termina para a maioria dos cidadãos livres, dando lugar a uma cultura de ócio público que define a vida romana. É o momento de iniciar o ritual da água. Roma, em 125 depois de Cristo, é movida por rios artificiais suspensos em arcos de pedra. 11 grandes aquedutos despejam diariamente milhões de litros de água fresca nas fontes públicas e, principalmente, nos complexos termais. As termas de Trajano ou as de Agripa não são meros locais de higiene, são os centros de convivência da antiguidade. Ao entrar nesses edifícios colossais, o visitante é envolvido por uma atmosfera de luxo acessível. Ali, no caudário de águas fumegantes ou no frigidário revigorante, o senador e o artesão humilde compartilham o mesmo vapor, discutindo fofocas sobre a última viagem do imperador Adriano, ou fechando acordos comerciais. É o momento de cuidar do corpo com óleos perfumados, de ser visto pela elite e de reafirmar a conexão vital com a comunidade urbana. Mas para uma grande parcela da população, o entretenimento da tarde exige algo mais visceral. A poucos metros das termas, o Coliseu ou o Circo Máximo aguardam com sua escala monumental. No Anfiteatro Flávio, o rugido de 50.000 vozes ecoa pelas arcadas, um som tão potente que pode ser sentido fisicamente no peito de quem caminha a quilômetros de distância. O entretenimento de massa em Roma é um contrato social sagrado. O Estado fornece o espetáculo do sangue e o trigo gratuito, o famoso panem et circenses, para garantir que a massa urbana se sinta parte da elite dominante do mundo. No centro da arena, o domínio absoluto de Roma sobre a natureza e sobre os inimigos é encenado com uma produção teatral impiedosa. É um lembrete gráfico de que a ordem romana é mantida pela disciplina das legiões e que cada cidadão, por mais pobre que seja, é um mestre sobre os povos bárbaros. O verdadeiro triunfo de Roma no ano de 125 depois de Cristo, no entanto, não reside apenas nesses grandes eventos, mas na máquina invisível que sustenta a vida diária. Existe algo surpreendente em observar a logística de uma cidade que desafiava as limitações de sua era. Enquanto a multidão grita no Circo Máximo, quilômetros abaixo do solo, a Cloaca Máxima trabalha silenciosamente para drenar os resíduos de 1 milhão de almas
mantendo a cidade livre das grandes epidemias. Nos portos de Óstia, navios gigantescos vindos de Alexandria descarregam toneladas de grãos com uma precisão cirúrgica. A sofisticação é onipresente. O uso de vidro nas janelas das vilas ricas, os sistemas de aquecimento central sob o piso e a existência dos vigiles, os bombeiros que patrulham os bairros de madeira para evitar desastres. O ápice dessa genialidade é o Panteão, recém-reconstruído por Adriano. Entrar naquele espaço circular e olhar para cima, em direção à cúpula de concreto perfeitamente proporcionada, é ter um encontro com o divino e com o racional ao mesmo tempo. O óculo aberto no topo permite que um raio de sol perfeitamente definido caminhe pelas paredes de mármore conforme as horas passam, funcionando como um gigantesco relógio solar cósmico. É o momento em que se compreende que, em 125 depois de Cristo, os romanos aprenderam a domar não apenas as nações, mas o próprio espaço, a luz e a gravidade. É a vitória definitiva da organização humana sobre o caos da natureza, um símbolo da eternidade que eles acreditavam ter conquistado. Quando o sol finalmente se põe atrás das colinas, Roma sofre uma transformação drástica e quase assustadora. Sem iluminação pública, a cidade das luzes e do mármore torna-se subitamente uma cidade de sombras profundas e perigosas. As ruas estreitas, que durante o dia eram dominadas por pedestres, agora são devolvidas por lei aos transportes pesados. O barulho volta a ser ensurdecedor. O estalar dos chicotes e o impacto violento das rodas de ferro contra as pedras fazem as paredes das habitações vibrarem. A noite romana é um período de recolhimento forçado. Os ricos se fecham em suas casas protegidas, desfrutando de banquetes luxuosos, enquanto nos becos da subura a escuridão é total, interrompida apenas pela luz trêmula de pequenas lamparinas de óleo. Há uma energia elétrica no ar noturno, o senso de que a cidade nunca dorme de fato. Ela apenas muda sua frequência de operação. Ao observarmos essa metrópole em sua plenitude no ano de 125 depois de Cristo, a conclusão que emerge é profundamente reflexiva. Caminhar por essas ruas através da nossa imaginação nos faz perceber que o abismo de 2000 anos é, em grande parte, uma ilusão temporal. Nossos desejos modernos por conforto, entretenimento de massa e infraestruturas complexas são os mesmos que moviam o habitante da Roma de Adriano. Eles enfrentavam o trânsito, a inflação e a busca por status com a mesma intensidade com que fazemos hoje. Roma não foi apenas um império de armas. Foi o laboratório da experiência humana urbana. Ela ensinou a humanidade a viver junta em números impossíveis. O seu legado não reside apenas nas ruínas de pedra, mas na própria alma das nossas cidades modernas e no nosso sistema de leis. A maior cidade do mundo era feita de um ritmo implacável e de uma rotina que fez o tempo parar para admirar a maior obra já construída pela vontade humana. Esta jornada pelas ruas da capital do mundo, no auge de sua maturidade, nos lembra que a grandeza de uma civilização se mede pela sua capacidade de criar um lar comum para 1 milhão de histórias diferentes. Roma caiu, o seu mármore se desgastou, mas a pulsação daquela megacidade de 125 depois de Cristo ainda ecoa silenciosamente em cada grande metrópole do nosso presente. Nós somos os herdeiros dessa ambição eterna de construir algo que resista ao esquecimento. Se este vídeo permitiu que você visse Roma além das estátuas frias, convidamos você a se tornar um explorador constante conosco. Inscreva-se no canal para continuarmos percorrendo os grandes capítulos da humanidade e redescobrindo como o passado moldou o nosso presente. Antes de partir,
Deixe sua marca. Se você pudesse ser transportado agora para o ano de 125 depois de Cristo, você escolheria o silêncio majestoso do panteão ou sentir a energia bruta e real dos mercados populares da Subura? O que você perguntaria a um cidadão romano comum sobre a vida na maior cidade que o mundo já viu? Sua interação mantém este projeto vivo. Obrigado por nos acompanhar nesta caminhada. Até a próxima jornada, onde o passado se torna presente novamente.